Olá pessoal do segundo ano D e segundo ano E aqui da SED, professor Jorge Augusto, da Escola Deputado Manuel Rodrigues, professor de Química. Então olha só gente, nós estamos aqui para fazer mais uma correção aí das nossas atividades, no caso daquela avaliação que eu passei a semana passada. E a gente tem algumas questões, como vocês já estão vendo elas aqui, prova essa, né? O simulado de Química de segundo ano, segundo bimestre também, aliás, primeiro bimestre. E a ordem das questões vai estar diferente porque eu embaralho as questões para vocês, então não vai estar na ordem que vocês receberam. Aliás, todo mundo teve uma ordem, uma sequência aí um pouco diferente, ok? Mas para a gente iniciar, alguns conceitos que eu falei para vocês na aula é importante. Conceito de mol, o que é mol? O mol, o conceito dele vai depender da situação em que ele é aplicado. Então eu trouxe aqui três não, quatro situações onde eu posso usar o mol. O mol ele pode se relacionar com a quantidade de moléculas, que no caso, se eu for falar em quantidade de moléculas, eu teria 6,2 vezes 10 elevado à 23ª potência, certo? Ou conceitualmente a gente usa só 6 vezes 10 elevado à 23ª. O mol ele pode equivaler à massa, no caso a massa molar, certo? Por exemplo, hidrogênio a massa molar é 1, oxigênio, massa molar é 16, e assim vai. Então, no caso de nitrogênio, massa molar é 28. Aí, assim, é, o mol ele também pode se relacionar ao coeficiente de uma determinada equação química. Ou ainda, o mol ele pode se relacionar ao volume. No caso, o mol ele equivale a 22,4 litros. Isso aí nas condições normais de temperatura e pressão, como tem aí essa CNTP que vocês estão vendo. CNTP 22,4 litros. Isso aí é o volume de 1 mol. Outra relação que vocês têm que entender é isso aqui, gente, olha. Então, a primeira relação aí, eu tenho lá a equação, né? A equação da reação química, que é N2 mais 3H2 gerou o equivalente a 2NH3. Entendido? Lógico que nessa equação ela não está balanceada, né? Alguns probleminhas nela aí que a gente tem que levar em consideração. Ou ela pode estar, né? No caso aqui eu nem observei ainda, mas o interessante quando a gente for resolver tem que saber se está balanceado ou não. Segunda, um mol ele equivaleu aí, no caso, ao coeficiente. Então, cada quantidade no coeficiente equivale a um mol, certo? Um nitrogênio, no caso, o coeficiente é 1, então é 1 mol. 3H2, então, lembrando que não é quantidade de átomos, viu, gente? É quantidade, no caso aí, do coeficiente. 3 mols. Lá do outro lado, 2 mols. A última não. A segunda, essa partezinha azul, se refere à quantidade de moléculas. Então, como isso é um mol, ele vai valer 6,6, aliás, vezes 10 elevado à 23ª. No caso do 3H2, como tem 3 mols, certo? Ele vai equivaler ao que mesmo? A 3 vezes 6, que é 18 vezes 10 elevado à 23ª. E assim por diante. No caso da massa, eu vou relacionar com a massa molar, viu, gente? Então, olha só, a massa molar aqui do, 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 do nitrogênio, no caso, vai ser 14. Como eu tenho dois nitrogênios, eu vou ter aí 28 gramas de massa molar. Agora, olha só o hidrogênio. O hidrogênio, a massa molar dele é 1. Isso de um átomo. Mas se a gente reparar, eu tenho aí 6 átomos, porque tenho 3 de coeficiente e tenho 2 de índice. Então, são 6 átomos. Isso significa que eu vou ter aí 6 gramas de massa molar para o hidrogênio, para esses 6 hidrogênios. Olha o volume. O volume, de acordo com a CNTP, cada mol equivale a 22,4. Sendo assim, aonde tiver o coeficiente 1 vai ser 22,4. No caso do 3 hidrogênios ali, de coeficiente 3H2, o 3 é o coeficiente, então vai ser 3 vezes 22,4, que equivale aí a 67,2 litros. Isso aí é as primeiras relações que eu tenho que ter. Segundo, quando eu for fazer um cálculo estequiométrico, primeira coisa, eu tenho que estabelecer uma regra aí, nessa sequência aí de primeiro, segundo, terceiro. Tem as regras aí. Para resolver uma questão
envolvendo cálculo estequiométrico, devemos seguir 3 passos. O primeiro passo aí é conhecer a equação, o segundo passo é ajustar os coeficientes, porque na grande maioria das vezes os coeficientes eles estão desajustados, e aí a gente vai ter que equilibrar a quantidade que tem do lado dos reagentes, que é antes da setinha, com os que tem depois dos reagentes, que a gente chama de produto, né? Então, os produtos têm que ser ajustados com o coeficiente, os seus coeficientes. E o terceiro passo é armar a regra de 3 para resolver, e a gente vai fazer isso agora nas questões. A gente vai ver isso agora. Então, pessoal, essa daí é a primeira questão, né, no caso. As 3 primeiras questões que eu vou corrigir aqui é de cálculo estequiométrico, por isso que eu já adiantei essa pequena explicação sobre. Então, olha só, essa questão eu já passei para vocês nas atividades, e vocês têm aí. Qual é a massa da água dada em gramas, produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio? Então, o que eu tenho que ter? Primeira coisa que eu tenho que entender, a relação, no caso da equação. Qual é a equação dessa questão? A gente sabe que a água, a molécula da água, ela é H2O. Então, logicamente que é a junção de hidrogênio com oxigênio, ou vice-versa, né? Tanto faz aí a ordem. Então, a equação é essa daí. Primeiro passo já foi dado. O que eu tenho? Eu tenho o gás hidrogênio, porque está H2, e o gás oxigênio, eles se unem formando a água. Então, primeiro está aí a equação. Outro passo interessante. Agora, se você for observar, essa equação ela não está balanceada. Por quê? Porque eu tenho 2 hidrogênios do lado dos reagentes, que é antes da setinha, e 2 oxigênios. Porém, do lado dos produtos, eu tenho 2 hidrogênios, isso aí tudo ok, mas oxigênio eu só tenho 1. Então, essa equação não está balanceada. Então, o segundo passo é balancear. Então, o balanceamento da equação fica assim. Eu coloquei apenas o coeficiente 2 do lado do hidrogênio e coloquei também o coeficiente 2 do lado da água, certo? Que aí balanceou. Olha só, se você for ver agora, eu tenho 4 hidrogênios. Por que 4? Porque eu tenho o coeficiente 2 e o índice 2, então eu tenho 4 hidrogênios, então 2 vezes 2 é 4. Eu tenho 2 oxigênios e eu tenho do lado da água o coeficiente 2. Se eu tenho o coeficiente 2, então ele vai multiplicar tanto o índice de hidrogênio, que é 2, como o índice de oxigênio, que não tem mais, a gente sabe que é 1. Então 2 vezes 2 dá 4 para o hidrogênio e 2 vezes 1 dá 2 para o oxigênio. Então é equação balanceada. Segunda parte agora é armar a regra de 3. Então o que eu tenho aí para a regra de 3? Olha só, gente. Primeira coisa, como está falando de massa, eu vou levar em consideração a massa molar. E o detalhe, ele falou a relação entre a água e o hidrogênio. Se foi a água e o hidrogênio, então tu tem que levar em consideração eles dois. Primeiro, qual é a massa molar do hidrogênio? A massa molar do hidrogênio, de um único hidrogênio, é 1. Mas no caso, eu tenho 4 hidrogênios no reagente aí, se você for observar, porque 2 vezes 2 é 4. Então, se cada hidrogênio equivale a 1 e eu tenho 4, então a massa em gramas dele vão ser 4. Agora, se eu for lá para a água, porque a relação entre hidrogênio e água, nada de oxigênio aí. Vamos lá para a água. A água tem um 2H2O, ou seja, 2 moléculas de água. Então eu tenho que fazer a massa da água. Como é que eu faço a massa da água? Primeiro, eu já sei qual é a massa do hidrogênio, que é 1, e eu já sei também qual é a massa do oxigênio, né? No caso eu não citei para vocês, só antes, e a massa molar do oxigênio é 16. Então como que eu vou fazer para fazer o cálculo aí da massa molar da água completa? É só somar tudo. Como eu tenho 4 hidrogênios, a massa molar do hidrogênio nesse caso aí vai ser 4. Como eu tenho um oxigênio, vai ser 16, certo? E aí, no caso, dois oxigênios, né? Vai ser 16 cada um. Então, como eu tenho 2, eu vou ter aí 32. E 32 mais 4, 36. Então, eu posso fazer essa relação. Ora, se eu usei, no caso, 4 gramas de hidrogênio, certo? Então, eu vou ter necessariamente 36 gramas de água, ok? E aí, eu faço a relação com o que eu tinha de lá. Ora, mas no caso, a questão me diz que eu tenho 4 gramas, aliás, 8 gramas de hidrogênio. Então, se eu tenho 8 gramas de hidrogênio, vai equivaler ao que eu posso usar para criar água. Quanto de água vai resultar? Então eu coloco X. Então aí, só uma regra de 3 que eu vou resolvendo ela
Como você já sabe, multiplicando aí os extremos pelos meios ou em forma de x. 4 vezes x dá 4x. E 8 vezes 36, eu vou ter aí 288. Aí o x vai ser 288 dividido por 4, o 4 estava multiplicando, vem para cá dividindo. Então, resposta aí de 288 dividido por 4, 72. Ok? Então, a primeira resposta aí nossa, 72. Então, tá aí, primeiro exemplo resolvido, viu, gente? Utilizando aí a massa, no caso, a massa molar. A segunda questão, o que a gente tem? Qual o volume de amônia produzido na CNTP, ou seja, nas condições naturais de temperatura e pressão, por 12 gramas de hidrogênio que reagem com NH2 suficiente ou com gás de nitrogênio suficiente. Então vamos aí conhecer a equação. Tá aí a equação. Professor, por que você não deu as equações aí? Porque eu já tinha passado para vocês questões idênticas, então por isso que eu não dei. Mas tá aí. Para mim produzir amônia, gente, eu preciso de gás nitrogênio e gás hidrogênio. Então a gente percebe que eles não estão balanceados. Vou fazer o balanceamento aí, né? Na verdade eu só coloquei um 3 do lado do hidrogênio e um 2 do lado da amônia e já balanceei. Terceiro passo, aliás, é armar a regra de 3. Como é que eu vou armar essa regra de 3? Eu vou fazer a relação. Ora, ele está relacionando massa com volume. Então, olha só, gente, eu estou falando do hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 6 hidrogênios aí, se eu for, olha na segunda equação que já está balanceada. Se você for ver, olha a quantidade. Eu tenho 3 de coeficiente no hidrogênio e 2 de índice. Então, isso significa que eu tenho 6 hidrogênios. E a massa deles vai ser 6, certo? Vai ser 6. Agora, olha só. Quanto de volume eu vou ter? Só lembrando. Ora, um mol de qualquer coisa vai equivaler, no caso aí, um mol vai equivaler a 22,4 litros. No caso, como eu tenho 2 mols aí de amônia, eu vou ter 44,8 litros, certo? Então, a cada 6 gramas, ou 6 gramas molar, né, de hidrogênio, eu vou conseguir gerar 44,8 litros aí de amônia, ok? Então agora eu vou fazer a relação lá. Ora, se com 6 gramas eu tenho 44,8 litros, se eu tiver 12 gramas, eu vou gerar quanto em litros, né, de volume aí, no caso, para a amônia? Então, a partir daí, agora eu só faço fazer o cálculo, né, que na verdade é regra de 3, multiplica os extremos pelos meios, e aí como que eu vou fazer? 6 vezes x vai equivaler a 6x, e 12 vezes 44,8 vai gerar 537,6. Aí onde o x, né, o 6 passa para cá com o sinal dividindo, e 537,6 dividido por 6 dá 89,6 litros, ou seja, resposta correta aí, a letra A, ok? Então, mais uma questão resolvida aí. Vamos para a terceira questão aí, que é a questão de também estequiometria. O que é que eu vou ter aí? Quantos mols de CO2, ou gás carbônico, né, são produzidos a partir de 44,8 litros de monóxido de carbono? Como é que, primeira coisa, conhecer a equação. Olha a equação. Como é que eu faço? Eu tenho monóxido de carbono, quando ele junta com o gás oxigênio, ele vai virar aí o dióxido de carbono ou o gás carbônico em si mesmo que a gente conhece. Não está balanceada a equação, né? Se você for ver, tem 3 oxigênios desse lado, do lado dos reagentes, e só 2 do lado dos produtos. Então eu vou balancear ela aqui. O balanceamento ficou como? Eu coloquei um coeficiente meio, né? Um meio de oxigênio aqui no oxigênio do lado dos reagentes, e ela já balanceou, certo? Porque um meio de 2 é 1. Então eu tenho um oxigênio que diminuiu, e somando um oxigênio do monóxido de carbono com um oxigênio aí no caso do gás oxigênio, vai gerar 2 oxigênios do lado dos reagentes e 2 do lado dos produtos, ok? Agora vamos montar aqui a nossa regra de 3. O que é que ele fala aqui, ó? Ele quer saber quantos mols de gás carbônico eu consigo produzir com um volume de 44,8
8 litros de CO, ou de monóxido de carbono. Então eu só vou envolver quem? Só o monóxido de carbono, que é o CO, e o gás carbônico, que é o CO2, ok? Então olha só a relação que eu tenho. A gente sabe que um mol, né, ele corresponde a 22,4, como eu falei lá no início, para a gente ter as relações. Então um mol equivale a 22,4 litros nas CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Então tá aí, 22,4 litros equivale a um mol. Ora, mas ele tem o quê? Ele tem 44,8 litros. Vai equivaler a quantos mols? Né? A gente coloca X. Tá aí a regra de 3 formada. Multiplicando em forma de X, eu tenho, ou extremos pelos meios, né? Como você queira, 22,4 vezes X dá 22,4X. E 1, aliás, e 1 mol vezes 44,8 litros, eu vou ter aí essa armação, 22,4x da multiplicação de 22,4 vezes x, e 1 vezes 44,8, desculpa. Aí o que eu tenho? Vou ter 44,8 dividido por 22,4, que o 22,4 estava multiplicando x, passa dividindo, e essa divisão dá igual a 2 mols. Né? Se for reparar, 22,4 dividindo 44,8 dividindo, viu, gente? Eu vou ter aí 2 mols. Então, a resposta correta, mais uma vez, a letra A. Só lembrando, gente, que as 3 primeiras deu letra A porque lá no questionário de vocês, da prova, eu alternei para ele ficar mudando as opções, viu? Então, aqui no meu, não importa se vai dar A, B ou C, o importante é você ter o cálculo correto aí, como eu acabei de colocar, ok? Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, gente, que é, na verdade, essa questão aqui. Eu só apontei para vocês porque ela tinha um probleminha no enunciado e aí por isso eu não repassei. Então anulei ela, ficaram só 9 questões. Olha essa questão, já passo para o segundo assunto do nosso primeiro bimestre, que era falando sobre soluções, né, questão também que eu já até passei para vocês. Então eu tenho aí um quadro, né? E esse quadro, ele está mostrando algumas propriedades e mostrando algumas dispersões. E é para você identificar qual tipo de dispersão que a gente tem aí, certo? Então a gente tem a propriedade, olha. Só o primeiro exemplo, a natureza da molécula. Na dispersão A, eu tenho os átomos, né? Ou íons ou pequenas moléculas. Na dispersão B, eu tenho macromoléculas. E na dispersão C, eu já tenho partículas visíveis a olho nu. Só lembrando, eu falei para vocês, eu separei em só três, né? Tem mais, mas eu citei 3 subdivisões das dispersões, que foi o quê? A solução coloidal, a suspensão e a última foi a solução normal, né? A solução verdadeira, que a gente chama. Então, olha só, eu quero que você identifique quem é que é coloide, quem é que é solução verdadeira e quem é que é suspensão. Então, logo lá pela A, já dá para a gente ter noção. Se a gente for observar aí, se a gente for ter uma noção, na letra A aí, eu vou, na opção A, né, na dispersão A, eu já vou ter noção de que ela vai ser uma solução verdadeira, porque ela envolve aí partículas muito pequenas, no caso aí átomos ou íons, né, ou pequenas moléculas para poder formar. Já na segunda, que é a dispersão B, eu vou ter um coloide nela. Por que eu vou ter um coloide? Porque já são macromoléculas, certo? Não são visíveis a olho nu, porém já são moléculas grandes. E na letra C, eu já vou ter noção que vão ser partículas visíveis a olho nu. Então são nossas suspensões, né? E outras características que elas têm aí, por exemplo, olha, efeito na gravidade, que vocês podem ver. Eu já até marquei aqui a letra D, mas a gente pode observar aqui, ó. Efeito na gravidade. A letra A, ela não sedimenta, ou seja, ela não, como eu falei para vocês na aula, não assenta, né? A nossa palavra que a gente utiliza cotidianamente, ela não assenta lá no fundo. Isso na solução, isso é verdade. No colloide também, o colloide que eu lembro a vocês, que eu consigo dar exemplo para vocês, é a gelatina. E agora na letra C, o colloide, aliás, a suspensão que a gente pode ter, que ela sedimenta rapidamente, dei até o exemplo da água, né? Quando a gente coloca, se eu não me engano, o exemplo que eu dei lá foi enxofre. Quando a gente mexe, tudo bem, ele até que vira uma solução aparentemente uniforme, mas demorou um pouco ali,
o enxofre ele já assenta lá no fundo, ele baixa, né, ele sedimenta, essa é a palavra correta, e aí por isso ele vai ser uma suspensão. Então a resposta correta aí, letra A, solução verdadeira, letra B, ou dispersão B, solução coloidal ou coloide, e a dispersão C é uma suspensão, ok, gente? A alternativa correta no nosso caso aí é a letra D, beleza? Quinta. Quinta questão, a gente tem uma tabela, e essa tabela, ele quer que a gente diga quais são as soluções, né? Quais são as misturas que viraram soluções, certo? Então, só lembrando que solução, né, uma das características, ou melhor dizendo, das definições, né, a definição assim mais simples que tem, é que normalmente as soluções, não todas as vezes, mas normalmente as soluções elas são homogêneas, são misturas homogêneas, certo? Mas a gente pode ter noção a partir daqui dessa tabela. Por exemplo, eu tenho água com álcool, ou água com álcool etílico. Nesse caso, se eu juntar água com álcool, a gente sabe que eles vão se unir aí e formar uma solução ou uma mistura homogênea. Então, nesse caso aí, só lembrando, gente, que nem toda mistura homogênea vai ser solução, né? Mas a gente pode, essa daí a gente vai considerar sim, certo? Então, água mais álcool etílico é sim uma solução. A segunda diz água mais sal de cozinha. A gente sabe que se a gente pegar e juntar água com sal de cozinha na quantidade que não sature, né, que não passe do limite, a água ela vai sim se misturar com esse sal por completo, virando uma solução aí, uma mistura homogênea ou, na verdade, uma solução. Então, a segunda também eu posso considerar como uma solução. Água com gasolina, pessoal. Água com gasolina não mistura. O exemplo bem clássico que eu falei para vocês foi do tanque da moto, né? A água ela é mais densa do que a gasolina, ela fica embaixo e a gasolina fica em cima. Quando está no tanque da moto, na maioria das vezes a água, lógico, ela vai entrar primeiro porque ela tem pela torneirinha por baixo, né? E ela está embaixo, por isso que a moto fica falhando. Então a água não mistura com a gasolina. A quarta, oxigênio e gás carbônico. Gente, isso é o ar. Nosso ar está aqui impregnado de oxigênio e gás carbônico, outros gases aí. E aí eles são sim uma solução. Então 1, 2 e 4 já são soluções. Vamos ver a 5. Carvão e enxofre. Com certeza não, né? Partículas sólidas aí que não se misturam. Nesse caso aí não se misturam, ok? Então, resposta correta aí 1, 2 e 4, que se a gente for analisar, letra B, ok? Então são soluções, essas misturas aí. Vamos agora para sétima. A sétima, questão bem simples também, que diz assim, ó. É um exemplo de solução 1 no estado sólido, 2 no estado líquido e 3 no estado gasoso. Então, se a gente for olhar de cara aí, eu tenho, se você for ver glicose, é, na grande maioria das vezes, né, eu posso encontrar no estado líquido, né, em partícula sólida, depende da situação aí. Mas olha só, o maior problema não está na glicose, né? Porque ela pode ser encontrada sólido. A água, tudo bem, líquido. Mas a água gaseificada, se fosse vapor de água, tudo bem, mas a água gaseificada, não. E a letra B eu já encontro a resposta. Olha, ouro 18 quilates, sólido, beleza. A lágrima, líquido, beleza. E o ar filtrado, no caso o ar filtrado é gasoso. Então a resposta correta aí de cara, a letra B. Ok, pessoal? Oitava questão. Vamos para a oitava questão aí, gente. Oitava questão. O assunto aí já muda um pouquinho, né? Também já está falando sobre concentração, sobre as medidas, né? Que eu já passei depois que vocês estavam aí na quarentena, certo? Então, vamos ler a questão aqui para a gente entender. Um certo remédio contém 30 gramas de um componente ativo X dissolvido num determinado volume de solvente, constituindo 150 ml de solução. Então, olha só, tem um determinado ativo X, né, determinado soluto, que está dissolvido num volume aí de solvente, e quando eu junto os dois, eles vão dar 150 ml aí da solução. Ao analisar o resultado do exame de laboratório de um paciente, o médico concluiu
que o doente precisa de 3 gramas do componente ativo X, que está no remédio aí, por dia, dividido em 3 doses, ou seja, de 8 em 8 horas. Que volume do medicamento deve ser ingerido pelo paciente a cada 8 horas para cumprir a determinação do médico, né? A determinação médica. Então eu tenho aí uma questão onde eu vou ter que procurar o volume do volume, né, dentro de uma determinada concentração ou dentro de uma determinada situação aí que o paciente deve tomar desse remédio diariamente ou no caso nas doses como foi receitado aí. Então olha só alguns dados aí que a gente pode analisar. Se a gente for ver, certo, pessoal? Eu tenho aí 30 gramas, né, que equivalem a 150 ml, ok? 150 ml. Como que eu vou fazer essa comparação? Olha só. E ele quer saber, dentro de 3 gramas, né, vão equivaler a qual volume, ok? Vão equivaler a qual volume? Por isso que eu coloquei volume V aí. Aí você pergunta, Jorge, onde foi que saiu esses valores aí? Olha só. Se você for ver, a gente tem lá um certo remédio que contém 30 gramas, certo? De um componente X, os 30 gramas. E qual o volume que está contido essas 30 gramas? Essas 30 gramas, gente, está contido num volume de 150 ml, foi o que eu citei agora há pouco, ok? Aí ele quer saber ainda, olha só, mais 3 gramas, que é o que o paciente ele precisa tomar por dia, né? Essas 3 gramas, eles vão ter quanto de volume, certo? Então tá aí o X. Então tem uma regra de 3 aí. Fazendo o cálculo na regra de 3, eu tenho 30 vezes o V, dá 30V, igual a 3 vezes 150, que dá 450. Então o volume vai ser 450 dividido para 30. Então olha só, o volume diário, certo? Que essa criatura, que esse paciente tem que tomar é de 15 ml. Porém, o médico disse que ele tinha que tomar em 3 doses. Se ele tem que tomar em 3 doses, ele não vai tomar as 15 ml de uma vez só, ele vai dividir em 3 doses. Então, dividindo os 15 para 3, ou nas 8 horas aí, de 8 a 8 horas, eu vou ter 5 ml. Então, o paciente tem que tomar a cada hora 5 ml, né? Ou 5 ml, 3 vezes, né, por dia 5 ml, ok? Então, essa foi a 8ª questão. Olha só a 9ª questão. A 9ª questão também, muito interessante, sobre concentração. A gente tem assim, ó. Com o objetivo de tornar mais agradáveis os refrigerantes, tipo cola, é adicionado ácido fosfórico, numa concentração de 0,6 gramas por litro de refrigerante. O número máximo de latinhas de 350 ml desse refrigerante que um indivíduo de 84 gramas pode ingerir por dia é. Lembrando que é recomendado que o limite máximo de ingestão diária do ácido fosfórico seja de 5 miligramas por quilo do peso corporal. Então, olha só, gente. A situação aqui é o seguinte. Eles colocam esse ácido fosfórico, né, para tornar mais agradável aí a ingestão, né, do caso do refrigerante, para quem for tomar. Porém, esse ácido fosfórico, ele tem que ser tomado com moderação também, né? Então, uma pessoa, ela só pode tomar 5 gramas por cada quilo, ok? Se eu for ter a relação aí, por exemplo, essa pessoa de 84 quilos, ela pode tomar 84 vezes 5, né, miligramas, no caso aí, de ácido fosfórico para esse peso, né? No caso, por dia para esse peso. Então, que a gente quer, o que a questão quer, é saber quantas latinhas ele pode ingerir. Para isso eu tenho que saber a concentração, a quantidade de ácido fosfórico que tem numa latinha, para saber se ele pode tomar 1, 2, 3 ou 4 latinhas por dia, no caso aí do refrigerante. Então vamos lá. O que eu tenho aqui para... Tem os dados, né? A concentração que ele falou aí é de 0,6 gramas em cada litro, ok? O volume é 350 ml. No caso, como eu estou falando de litro, eu vou ter que transformar 350 ml em litro. Então, no caso aí, vai equivaler a 0,35 ml. E ele quer saber
a massa que tem dentro, ou seja, a quantidade em massa, em gramas, que tem dentro dessa latinha, ok? Então vamos lá. Olha a fórmula aí da concentração. Concentração é igual a massa, certo? Que é o que ele quer saber, dividido pelo volume que a gente já tem. A concentração a gente já tem, é 0,6, ok? O volume a gente já tem, que é 0,35, certo? E a massa é o que ele quer saber. Se você for ver, ele fez uma multiplicação aqui dos extremos pelo meio. Ele fez M1, né, que é o que está em cima ali, multiplicado por um que está embaixo do C, né? A gente sabe que o C aí ele equivale a uma fração, isso é um fato matemático. Então aqui vai ter um embaixo dele. Então M1 vezes 1 dá M1, que é igual ao C vezes o V. O C é 0,6, que a gente já viu, e o V é 0,35, ok? Então olha só, a massa, a massa em gramas de 0,6 vezes 0,35, isso em gramas, porque a gente está fazendo em gramas, é de 0,21 gramas. Porém, a gente sabe que a medição lá, né, ela está em miligramas, que a pessoa pode tomar 5 miligramas por quilo por dia, né? Então a gente vai ver quanto tem numa latinha em miligramas. Então olha só, se você for ver, para transformar 0,21 em miligramas, basta multiplicar por 1000, então dá 210 miligramas. Ou seja, cada latinha vai ter 210 miligramas. Quanto que uma pessoa pode tomar por dia? Ora, ela pode tomar por quilo 5 miligramas, mas a pessoa tem 84 quilos. Então olha só o que foi que eu fiz. Essa pessoa ela tem 84 quilos e pode ingerir 5 vezes 84, ou seja, ela pode ingerir por dia 420 miligramas. Se numa latinha tem 210, isso significa que ela pode tomar duas latinhas, viu, gente? Então ela pode tomar duas latinhas, porque cada latinha tem 210 miligramas e ela pode ingerir 420, de acordo com o cálculo que a gente fez ou que foi dado ali na questão, certo? Então, quantas latinhas essa pessoa pode tomar? Duas latinhas, ok? Questão um pouquinho mais complexa, certo, gente? Mas dá para tirar aí de letra também, ok? E a última questão bem simples aí para dar uma aliviada em tanto cálculo, que é a mistura água mais álcool é. Gente, que questão simples, a gente já viu até nas outras ali. A mistura de água com álcool, ela é uma mistura homogênea, no caso, líquida, viu, gente? Então, resposta correta, letra C. Então é isso. Pessoal, agora é o seguinte, você sabe que a prova que eu fiz, o simulado, ele se completa com você assistindo esse vídeo e fazendo a tarefinha que eu vou deixar lá no Google Sala de Aula. E vou passar também lá no grupo de vocês no WhatsApp, para quem não está ainda no Google Sala de Aula. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no canal, nesse canal que você está assistindo agora, vai se inscrever e depois vai fazer um comentário. O comentário pode ser até um joinha, viu? Não precisa dar like, precisa ser o comentário, porque o like eu não consigo ver o seu nome, eu preciso ver o nome de vocês para mim continuar a nota, né? Se você for ver lá no Google Sala de Aula, você vai perceber que o que essa atividade vale 5 pontos. Então, é a continuação da prova, ok? Então é isso, muito obrigado, valeu.